nessa conversa que nós vamos começar agora. Nós vamos ouvir Paulo Scaff, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Scaff, presidente, boa tarde. O senhor me ouve bem? Ouço bem, sim. Boa tarde, Daniela. Um prazer estar conversando com vocês. Obrigada. Olha só, não sei se o senhor pôde acompanhar, mas apresentei essa nossa conversa na abertura do jornal como uma conversa importante para falar não só sobre, claro, esse respiro, né, que a indústria deu, mas principalmente para a gente tentar entender qual é o rumo que o senhor acredita que virá aí pela frente no país, porque é preciso colocá-lo, o senhor, como personagem que integra aí um esforço para manter pontes do governo com o empresariado, mesmo durante a crise, as fases mais agudas, o senhor tem intermediado conversas. Eu queria entender que análise o senhor faz desse momento agora. Há aí uma baixada de tom do presidente da República, uma espécie de encaminhamento para a agenda da retomada. O senhor acha que essa mudança de atitude ela é permanente? Olha, Daniela, nós tínhamos vários problemas simultaneamente a enfrentar. Seja o problema do Covid em relação à saúde das pessoas, que é a prioridade absoluta, seja o problema da economia, que também é uma grande prioridade, porque mexe com o interesse das pessoas, o emprego, a renda, seja o problema social e seja o problema de termos um ambiente pacificado, um ambiente sereno. Naturalmente, quando você tem muitos problemas a resolver, quanto mais serenidade, quanto mais união, quanto mais calma, os resultados são melhores. Na sexta-feira passada, eu estive em Brasília com o presidente Bolsonaro, estive com o presidente Alcolumbre, que é o presidente do Congresso, e com o presidente Toffoli, o presidente do Supremo Tribunal Federal, e voltamos bem satisfeitos com o que nós sentimos lá. Realmente há um ambiente de serenidade. E se você me pergunta se eu acredito que isso vai perdurar, naturalmente, não depende da minha vontade, mas a minha observação, da forma que eu senti, da forma que nós conversamos, e aliás não foi a primeira vez, tinha estado lá semanas anteriores, e com essa bandeira da pacificação, da serenidade, o que eu senti, sim, ela vai continuar, porque sinto que todos estão conscientes que há bastante desafios a serem enfrentados e vencidos. Então, é momento realmente de calma. A calma e a união e a tranquilidade, o equilíbrio, só vai ajudar a solução dos problemas. Nós estamos ainda com os problemas que estão sendo enfrentados em relação à saúde, em relação ao vírus. Graças a Deus, temos aí não só a infraestrutura de saúde, que todos correram para fazer da melhor forma possível, ela avançada em condições de atender a população, com melhores condições que estavam no início desse período, há 3 meses, enfim. Mas também se enxerga uma vacina, que aliás, tanto o governo brasileiro como o governo americano compraram dessa vacina, me refiro a essa vacina desenvolvida na Universidade de Oxford. Essa vacina é uma grande esperança para nós batermos na causa, eliminar a causa do problema e não ficarmos trabalhando o efeito. Enfim, então temos essa esperança. Na área econômica, graças a Deus, nós estamos na fase da retomada e indo para a reconstrução. Já o mês de maio, vocês anunciavam antes da minha entrada, os índices de melhora em relação a abril, e junho, sem dúvida, foi um mês melhor do que maio. E esses primeiros dias de julho, as informações que nós temos, eu converso com muitos empresários, grandes redes de loja, grandes indústrias, pequenas indústrias, médias indústrias, enfim, a informação é que na ponta do varejo as coisas estão se portando bem nesses dias de julho, melhores do que o mês passado, que já tinham melhorado bastante em relação aos meses anteriores. Perfeito. Então eu diria que, graças a Deus, nós estamos num momento, quer dizer, as etapas estão sendo vencidas. Há o grande desafio do crédito, a necessidade urgente, a gente tem batido nisso de forma permanente, de chegar no caixa das empresas o fôlego, o oxigênio, significa crédito, e não adianta crédito com juros elevados, que aí vira veneno. Você não está tomando remédio, você está dando veneno e depois
Meses depois, a empresa acaba sucumbindo pelos juros elevados no momento desse. Então, é necessário que realmente haja uma irrigação de crédito e crédito a custos que sejam suportáveis. Então, isso no curto prazo. Tínhamos uma preocupação também, a medida provisória 936, que possa garantir aquela prorrogação da redução de jornada, da questão da suspensão do contrato de trabalho, tudo isso que garantiu milhões de empregos, porque quando a empresa não tem alternativa, como teve durante esses meses, não tem produção, não tem venda, para evitar o desemprego, toda alternativa que segure o emprego é válida, isso foi muito importante. Os recursos emergenciais foram irrigados na sociedade, isso ajudou, sem dúvida, a ter uma queda menor do PIB. E eu diria que, lógico, que nós estamos cheios de problemas a resolver, mas a gente tem que dar valor que, comparado a meses anteriores, comparado a como nós estávamos em março, quando essa bomba começou a estourar no Brasil, o mundo já estava sentindo, já tinha vários países do mundo sentindo o problema do Covid. Quando chegou em abril, que as coisas pararam, por exemplo, a indústria automobilística, produzindo veículos leves nos meses anteriores, 220, 230 mil veículos por mês, passou no mês de abril a zero praticamente. Sim. Já em maio houve uma recuperação, em junho já passou de 100 mil. Então eu diria que nós estamos cheios de problemas ainda, mas graças a Deus com o ambiente pacificado e prontos aí para enfrentarmos e tocarmos o barco para frente. Perfeito. Olha só, presidente, nós temos, além de mim e da Carol, claro, Thaís Herédia vai conversar com o senhor, nossos analistas em Brasília. Então, eu vou pedir a todos os envolvidos, por conta da agenda de tempo que a gente tem, que é bem limitada, que a gente consiga editar perguntas e editar respostas. O senhor fala com a imprensa há muitos anos, há bastante tempo, já fez debate com tempo cronometrado, então tenho certeza que consegue me ajudar nisso e vou pedir aos colegas também para a gente ser bastante direto para que a gente consiga abordar todos os assuntos, que são muitos, vamos passar da política à economia sem deixar nenhum buraco. Carol. Presidente Paulo Scaff, muito obrigada mais uma vez pela participação. Carol Nogueira também nessa conversa com o senhor. Queria enfatizar muito nesse processo de reconstrução ao qual o senhor se referia. Tivemos uma entrevista exclusiva com o ministro Paulo Guedes, em que ele falava que a reforma tributária está pronta para ir para o Congresso. Nesse processo de reconstrução, com essa bandeira de pacificação que o senhor fala para a gente, que ela já está hasteada, qual que é a importância e a necessidade da reforma tributária nesse momento? Há clima, essa bandeira de pacificação facilita a aprovação da reforma? Carol, é importante o que você está falando. A reforma tributária, a exemplo da reforma administrativa, são reformas estruturais do país, é necessário. Mas nós temos que tomar muita cautela com reforma tributária nesse momento, porque o governo federal, esse ano, devido à pandemia, abriu um custo, um buraco aí de 500 bilhões de reais. Os governos estaduais estão todos com dificuldade financeira, as prefeituras com dificuldade financeira. A reforma tributária que o Brasil precisa é aquela que simplifique, agilize e, se não for possível, num primeiro momento, baratear, reduzir os impostos, que haja, no mínimo, uma manutenção e com uma gradual redução ao longo do tempo. Se for uma reforma tributária que possa correr o risco de aumentar o imposto para a população, para a sociedade, se for uma reforma que não vá trazer esses benefícios, aí o momento é inoportuno. Mas se for nessa linha, sem dúvida, é uma das questões que precisam ser resolvidas no Brasil, é a reforma tributária, e eu creio que há, sim, uma consciência no Congresso da necessidade dessa agenda positiva de reformas estruturais, entre elas a reforma tributária. Perfeito, olha aí. Thaís Herédia vem para cá conversar com o Paulo Scaff, não preciso apresentá-los. Thaís, a entrevista é sua. Obrigada, Daniela. Scaff, eu falei agora há pouco sobre o grau de ociosidade da indústria brasileira que adiaria projetos de investimento. Queria sua análise sobre isso, porque, como eu também acabei de dizer, e eu tenho certeza que o senhor concorda comigo, economia cresce quando há investimento. É verdade, Thaís, há uma ociosidade, mas está sendo ocupada. Nós tínhamos os dados que se tem do mês de maio, o mês de junho a coisa melhorou, o mês de julho está melhorando, então não existe um dado da semana passada, mas eu diria
que nós já estamos, vamos dizer, diminuindo essa ociosidade. Considerando que investimento não se faz para o mês seguinte, não se faz para o trimestre seguinte, você tem que fazer com a devida antecedência. Eu creio que nesse novo ambiente, aquelas empresas que estavam planejando investimentos, não só na indústria, na infraestrutura, no comércio, na agricultura, no agronegócio, eu creio que haja realmente, vamos dizer, voltando a ter interesse essas empresas. Aquelas que ainda estão, podem aguardar talvez um pouco mais, mas muitas já estão pegando os projetos que tinham antes dessa crise, que já tinham decidido investir e já estão retomando aí com interesses firmes a questão dos investimentos. Repetindo, quando você determina, você resolve, você conclui que vai fazer um investimento, você decide hoje e a realidade, dependendo do investimento, pode levar 6 meses, 1 ano, 3 anos, 2 anos. Então, no momento que haja uma perspectiva já positiva, as coisas voltam a caminhar. Presidente, vou retomar daqui um pouco o raciocínio tentando entrelaçar a política e a economia. O senhor, pessoalmente, mais do que a Fiesp, porque também está à frente da entidade há muitos anos, pagou um preço e foi criticado por ter manifestado ali de maneira muito incisiva essa disposição de manter as pontes entre o empresariado e o governo Jair Bolsonaro, mesmo nos momentos em que o presidente, pessoalmente, era alvo de críticas bastante incisivas por parte de alguns setores da sociedade. Eu queria entender lá atrás, ali, o que é que motivou o senhor a cumprir esse papel e, de novo, aqui tentar trazer um pouco para a questão da vida real. As respostas que o governo tem dado às demandas do setor são satisfatórias. O senhor citou aí o crédito, mas há uma demanda, uma fila, né, de demandas ainda não cumpridas, especialmente por conta da crise que se instalou pela pandemia. Em relação a esse apoio, essa relação com o governo, eu quero lembrar que a Fiesp, ela não apoia partidos e não apoia pessoas, ela apoia uma agenda, ela apoia os interesses do Brasil. A agenda do governo coincide com a nossa agenda, uma agenda de redução dos juros, nós estamos com os juros mais baixos da história, uma agenda de retomada de crescimento. No início do ano, antes da pandemia, estamos caminhando para uma retomada de crescimento, de geração de empregos, uma agenda de modernidade, inovação, de tecnologia, uma agenda de um mercado que seja mais competitivo, redução de burocracia, redução de normas que só infernizam aqueles que produzem e trabalham, uma agenda de combate à corrupção. Enfim, essa agenda que nós defendemos para o Brasil. No momento que o governo defende a mesma agenda, nós estamos, sem dúvida, alinhados com essa agenda. Em relação à questão de estão criticando, não, presidente, nós estamos vendo sempre o interesse do Brasil. Nesse momento, o interesse, por isso que o nosso comportamento não varia em função de agradar ou desagradar. Nós vamos sempre ter coerência naquilo que nós defendemos. E foi isso que nós fizemos ao longo desses meses e estamos fazendo nesse momento. Quanto à questão, você me levantou uma outra... Falei sobre a resposta que o governo tem dado para questões práticas, porque há a questão do crédito, que realmente é um problema, mas tem outras demandas, né? A resposta. O governo federal, se nós elencarmos tudo aquilo que foi atendido, foi muita coisa. Nós temos que ser justos. E aquilo que deixou de acontecer, também eu focaria e poria como destaque a questão do crédito, que até aconteceram algumas linhas, da folha de pagamento demorou, mas acabou funcionando, mas foi aumentada a faixa para empresas até 50 milhões, ainda não começou a operar dentro disso, mas está no caminho. O fundo garantidor, o FGO, para empresas até 4,5 milhões de faturamento, o FGI, que está se discutindo no Congresso o custo. Na verdade, tem muitas siglas, muitas iniciativas na área de crédito, mas aí falta chegar o dinheiro no caixa das empresas. Isso sim, nós estamos batendo firme, mas nós não podemos reconhecer, tanto na área trabalhista, como na área tributária, como mesmo na área da burocracia, muitas ações foram atendidas
muitas reivindicações, assim como foram repetidas. O caso da 936, por exemplo, essa postergação dessa flexibilidade para flexibilização trabalhista para garantir emprego é muito importante, assim como algumas prorrogações de impostos, coisas que, por exemplo, não houve no Estado. O ICMS no Estado de São Paulo, por exemplo, não só não foi postergado nada, como a empresa que deixar de pagar tem multa e juros. Nós solicitamos pelo menos dispensado a multa e juros, não conseguimos. Perfeito. Então, por dever de justiça, nós temos que reconhecer que muita coisa foi atendida, mas faltam algumas destas. Eu destacaria a questão do crédito, e eu disse isso na sexta-feira, quando almocei com o presidente Bolsonaro, e lá estava na mesma mesa o ministro Paulo Guedes, com toda a franqueza, com a mesma franqueza que eu estou falando aqui, eu disse ao ministro, e ele reconhece, e ele me disse que entre esses próximos 15, 20 dias, vai resolver essa questão do crédito. Então, eu fico satisfeito, apesar que cada dia que passa realmente é um problemaço, porque quem tem contas para pagar, esperar um dia, esperar uma semana, é difícil. E essa história já tem 3 meses. Perfeito. Só para quem está nos acompanhando ficar na mesma página que a gente, a 936, mencionada pelo presidente da Fiesp algumas vezes, é a medida provisória 936, é aquela que permitiu a suspensão de contratos de trabalho, redução de salário para manter aí os empregos, evitar demissões. Carol. Então vamos seguir com participação Redução também... de jornada de trabalho. Perdão, isso? Perfeito, Redução. Jornada. Vamos então chamar a Renata Agostini, nossa analista de política em Brasília, também participando dessa conversa. Renata. Vai, Scaf. Quando o senhor falava agora há pouco sobre a questão até da retomada dos investimentos, né, e da retomada das atividades como um todo, o senhor traça um cenário de relativo otimismo com os próximos meses. Eu queria saber como que o senhor e a indústria como um todo enxergam, na verdade, o apetite dos consumidores, que vão acabar resvalando, claro, nas vendas da indústria. Hoje, vocês entendem que as pessoas vão perder o receio de sair às compras, ou até mesmo, né, ali dos próximos meses em relação ao mercado de trabalho? Como é que vocês estão enxergando o consumidor, de fato? É o que mais importa, Renata, você está certíssima. Eu posso dizer o seguinte, alguns segmentos, você pega o turismo, hotéis, companhias aéreas, restaurantes, vai ser uma parada mais dura. Não tem dúvida, a recuperação vai ser mais lenta e até pela mudança de costumes, precisamos ver como vai ser essa recuperação. Muita gente vai substituir, muitas vezes, uma reunião presencial, uma viagem, por o que nós estamos fazendo agora, uma videoconferência e tal. Aliás, isso tudo já tinha começado com a 4ª Revolução Industrial, antes da pandemia, a pandemia virou um catalisador nisso. Agora, em relação ao comportamento do consumidor, enquanto de um lado nós temos que ter consciência que houve um desemprego, que houve redução de jornadas de trabalho, suspensão de contratos de trabalho, houve, por outro lado, uma ajuda emergencial que irrigou o mercado e também há uma recuperação. Eu comentei que nós falamos muito com o comércio, porque é um momento agora, não adianta você olhar isoladamente a indústria, você tem que olhar a indústria, o comércio, o agronegócio. Então, o agronegócio está lá exportando, o câmbio está favorecendo, está exportando, está indo bem. A indústria, foi provado, a indústria que tinha distribuição tocou esses meses, remédios, alimentos, embalagens, porque estavam as farmácias, os supermercados abertos. A indústria que não tinha como escoar sua produção, parou. Nesse momento que o varejo retoma, o que nós estamos sentindo a informação que eu tenho do varejo, que houve uma recuperação no mês de junho e que nesses dias de julho o comportamento para alguns segmentos está surpreendente. Então eu diria assim, apesar de termos de um lado esse desafio de recuperação de empregos, redução de salários por redução de jornada, tivemos também recursos, alguns bilhões que foram jogados em circulação e temos agora uma retomada que os sinais concretos na ponta do varejo, que é o fundamental, tem sido positivo. Se isso vai se consolidar, se isso vai perdurar, nós não temos uma bola de cristal, mas não custa olhar com otimismo, chega de pessimismo. Depois de uma pandemia, de uma crise econômica, de uma crise social, de uma crise de todos os tipos, se a gente olhar para o futuro com pessimismo, aí é muito ruim. Então, eu prefiro olhar, sim, que a gente tem que rezar e trabalhar, arregaçar as mangas,
e acreditar que nós vamos conseguir enfrentar aí todo esse prejuízo que se teve e daqui a alguns meses, se Deus quiser, com a vacina, a gente ficaria tranquilo em relação à saúde, porque estaríamos combatendo a causa, não os efeitos, com a recuperação, com a retomada, a roda da economia volta a girar, o emprego volta a aparecer. Eu quero lembrar que em março, abril, tivemos empregos formais, uma redução de 1,1 milhão. Em maio foram 400 mil. Espero que em junho, quando nós tivermos a informação, a gente não tenha mais aumento de desemprego e talvez até geração de emprego. E o que eu espero daqui para frente é geração de empregos. O que eu espero é que aqueles autônomos voltem a ter renda. E tudo isso volte a girar a economia. E é nesse sentido que nós vamos trabalhar, com muita fé, com muita esperança e com muito trabalho. Aliás, nunca deixamos um minuto, mesmo nas dificuldades, de trabalhar com muita fé e esperança. Mas agora não tem razão de nós ficarmos olhando o futuro com pessimismo. Não vai ajudar nada, só vai atrapalhar. Deixa eu trazer a Thaís Herédia já também para cá para continuar essa conversa. Já a Renata volta. Antes eu gostaria de pegar um ponto. O senhor disse assim, depois da pandemia, há esse esforço, claro, e essa mobilização, e agora de maneira muito ampla no Brasil, gestores aqui, o próprio João Dória, governador de São Paulo, que manteve por muito tempo um discurso bastante reticente, agora já está trabalhando aí na reabertura, portanto a realidade se impôs. Mas a minha pergunta é, como o senhor tem contato com diversos empresários de diversas áreas, inclusive, há um temor ou esses setores econômicos que trabalharam tanto para a reabertura estão preparados para, no caso de haver uma segunda onda, ter que parar tudo de novo? E isso não é pior do que ter, talvez, esticado um pouquinho a quarentena tal qual ela estava antes? E aí a Thaís já está ali posicionada para fazer a próxima. Daniela, não vamos pensar em segunda onda, não. A Fiesp, desde 20 de abril, muito antes da retomada, desenvolveu um trabalho, um protocolo, um plano de retomada para todos os setores. Foi desenvolvido por um grupo multidisciplinar, pegando exemplos de 14 países, que são boas referências, de como deveria se retomar. Lógico que o que nós precisamos é sempre ter a preocupação com a saúde e, para isso, a retomada não pode significar risco às pessoas. Ou seja, a retomada tem que ser de forma responsável, tem que se usar máscara, tem que se respeitar distanciamento, tem que se usar higienização, tem que se tomar todas as cautelas necessárias. E as empresas estão bem recomendadas e estão com protocolos bem rigorosos em relação a isso. Agora, não adianta, eu volto a bater num ponto que é o transporte público. Eu não vejo o mesmo rigor de protocolo no transporte público. Assim como tem algumas medidas, aí eu me refiro mais à cidade de São Paulo, que eu não consigo entender. Por exemplo, os restaurantes estão entrando hoje. Por que razão não se permitir mesas na calçada durante esse período de pandemia, esse período de risco ainda, que as pessoas têm que manter distanciamento? Qual seria o problema? De durante uns meses, daqui ao final do ano, durante os próximos 90 dias, se permitir mesas na calçada, como outros lugares estão fazendo, para arejar mais, para facilitar o distanciamento. Os protocolos de transporte coletivo são muito importantes. O horário de shopping, por que 4 horas, agora 6 horas? Por que não é logo 8 horas, meu Deus? Entende? Diluiria mais e atenderia mais, porque as empresas que estão no shopping, 8 horas é um horário normal de turno de trabalho. Então, eu fico sem entender, muitas vezes, essas questões que ficam, assim, sem uma razão, sem uma explicação de ser desse jeito. Então, eu diria assim, o importante é a retomada com total responsabilidade. Eu já disse isso, vou repetir, esse vírus, mesmo tendo a vacina, é alguma coisa que vai ficar aí mais alguns meses. Nós vamos ficar todos trancados o ano inteiro? Não é possível. A gente tem que conviver com o vírus, mas com os cuidados necessários. Eu excluiria daí, naturalmente, as pessoas mais idosas, pessoas que tenham alguma debilidade, alguma fraqueza de saúde. Então, aquele grupo chamado grupo de risco deve ser preservado com mais cuidado. Mas
isso não significa nós ficarmos em casa o ano inteiro. A gente tem que enfrentar com responsabilidade a retomada. E o mundo hoje, não somos nós, Daniela, o mundo hoje fala já não só na retomada, mas na reconstrução, já está no passo seguinte da retomada. Então, o Brasil não pode ficar olhando para trás, tem que olhar para frente. Vai lá, Thaís. Scaf, hoje cedo saiu o resultado de produção de veículos, certamente o pior da história, uma queda esperada de quase 50% comparado com o ano passado. Exportações também, que especialmente para a Argentina, que despencaram, não é de agora, o ano passado já foi assim. Queria a tua avaliação sobre este setor especialmente, que é bastante representativo na indústria da transformação brasileira e muito gerador de emprego e de investimentos. Como eles vão sair desse buraco que a pandemia os colocou? Bom, o caso da exportação para a Argentina não tem muito a ver com a pandemia, tem a ver com a situação da Argentina, que o problema com a Argentina já tinha começado antes da pandemia. E você tem razão, a Argentina é um grande mercado para os veículos brasileiros e para outros produtos brasileiros, e é um mercado por problemas na Argentina, ele foi atrapalhado. Em relação à produção de automóveis, em relação ao mercado de automóveis, nós já tivemos muito pior. Eu quero lembrar, como disse, que como foram paradas durante esse período as agências, as revendas, e que era uma coisa assim que era difícil de entender, porque as oficinas estavam abertas. Então você ia numa agência grande, toda a parte de oficina lá, trabalhando com máscara, com distanciamento, com álcool gel, com tudo. E na sala anexa, que era a área de vendas, que poderia estar da mesma forma, com distanciamento, com tudo, e vendendo automóveis, para que a indústria pudesse produzir, para que a cadeia de suprimentos inteira não precisasse parar, ficou parado um tempão. E aí o que aconteceu? Em abril, zerou a produção de automóveis. Zerou, produziu, em vez de 230, 220 mil veículos leves, produziu 2, 3. Então é como se fosse zero, né? E agora isso já recuperou um pouco em maio e recuperou no mês de junho. E esse mês, eu creio que vai ter uma nova recuperação. Eu estive com algumas pessoas ligadas ao setor, não só da indústria das montadoras, mas também das revendas, e pela informação que tem, que houve uma recuperação. As coisas estão melhorando. Então, eu diria assim, o que a gente sente, que para você ter dados oficiais, índices oficiais, leva um tempo. Nós estamos avaliando, por exemplo, você deve estar fazendo um comentário referente a maio, nós já estamos em julho. Agora, a informação, é difícil nos enganar, que a gente tem da ponta, no dia a dia, semana a semana, pesquisas que a gente faz e pessoas, tem grupos que têm lojas em todos os cantos. Então, você fica com uma informação que quando vem o resultado não te surpreende um mês, 2 meses depois, porque você já estava esperando, ou para o bem ou para o mal. Eu diria que o que nós vamos ter para frente, pelo feeling, pelo que nós estamos sentindo de informação, vão ser números melhores em junho, muito melhores do que em maio, e em julho também uma melhora importante, tanto no comércio, enfim, em geral. Então eu diria que a indústria automobilística, a exemplo de outros setores também, esses dias conversei com um grande produtor de tintas, ele falou, Paulo, estou tocando a pleno vapor, estava parado, estava 40%, 50%, estou a pleno vapor. O outro produtor de parafusos, por que eu estou falando de parafuso, de elementos de fixação? Porque são acessórios para vários setores. Também ele está surpreso com o movimento de junho. Então, eu tenho ouvido falar disso de alguns segmentos da indústria, como também dos segmentos do varejo. Por isso que eu prefiro pensar que realmente, a partir do mês de junho e esse mês de julho e nos meses seguintes, nós teremos aí resultados aí cada vez mais positivos. É natural que tudo é gradual. Nós tivemos aí uma cacetada durante os meses de março, abril, maio, foi um pouquinho melhor, certo. Mas alguma coisa que não estávamos acostumados, né? Fomos pegos de surpresa. Caiu um meteoro no mundo e no Brasil também. Mas, graças a Deus, sinto que nós estamos aí passando pelo problema, com muitos problemas a serem resolvidos, mas passando. Não estamos no início, estamos aí numa reta de saída dos problemas, se Deus quiser. Perfeito. Paulo Scaf, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, falando de retomada da economia, também dos aspectos políticos que envolvem toda essa crise que estamos vivendo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma boa tarde para todos vocês. Obrigado para quem nos acompanhou também. Muito obrigado.